Olá, meus irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja conosco no dia de hoje. Eu me chamo Lucimeire, faço parte do grupo Canaã e da paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Promissão, e também colaboradora do canal Anunciamos a Boa Nova. Hoje nós vamos meditar e refletir o evangelho que se encontra em São Mateus. Então, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje se encontra no livro de São Mateus, no capítulo 10, versículo do 16 ao 23. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, nos diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governantes e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, meus irmãos, o evangelho de hoje é a mensagem que o evangelho nos passa é de obediência, confiança e fidelidade e perseverança, né? Porque aqui Jesus diz que a gente tem que ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Ou seja, a gente tem que agir segundo o Espírito Santo de Deus, segundo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus, porque ele sofreu, né? Ele sofreu sem ter pecado algum. Quem somos nós que conhecemos a palavra, sabendo da sua missão, que é levar o evangelho, porque foi para isso que Jesus veio, para nos salvar e nos dar o caminho da salvação, nos indicando o que nós devemos fazer. E ele disse para os discípulos, né, ide e pregai o evangelho em meu nome. E aqui ele diz assim que a gente não precisa ter medo e nem preocupar com o que a gente vai dizer, com o que a gente vai falar, mas que o próprio Espírito Santo falará por nós. Porque a partir do momento que a gente se entrega ao agir de Deus na nossa vida, o Espírito Santo fala por nós. E esse tem que ser o nosso direcionamento, esse tem que ser o nosso caminho. Que a gente não tenha medo de falar de Jesus, que a gente não tenha medo de seguir os passos, assim como os santos, que hoje nós temos tantos santos, tantos mártires, que doaram a sua vida, a sua própria vida, e não recusaram serem filhos de Deus, não recusaram o evangelho e morreram, muitos mártires morreram
porque não obedeceram às leis dos homens, mas sim foram fiéis a Deus. Então é isso que nós devemos, que aqui Jesus diz que a gente tem que ser perseverante. E quem perseverar, quem seguir o caminho, encontrará a salvação eterna. E essas palavras aqui de Jesus são para os tempos atuais de hoje, para nós, né? Quanta coisa que está nesse mundo aí, as pessoas não se respeitam mais, são filhos passando por cima de pais, os filhos acham que podem mandar nos pais, tanta coisa desregrada, tanta coisa inútil que nos leva à perdição. Então o caminho de Jesus é estreito, mas é o mais saboroso. A colheita é certa. Quem caminha no caminho do Senhor Jesus, quem segue plantando a palavra do reino de Deus, colherá frutos. Então, meus irmãos, que nós possamos sermos fiéis à palavra de Deus, sem ter medo, ter temor a Deus, mas medo de pregar o seu santo evangelho não. Mas não só por palavras, mas por nossas atitudes, nossas ações, nosso olhar, nosso falar, nosso agir, até mesmo nosso vestir nos diz sobre a nossa fé, o nosso vestir, porque nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós somos de Deus, nós somos do céu, e para isso a gente tem que seguir os caminhos que Jesus deixou. Mesmo com tempestades, mesmo com tribulações, mas sermos fiéis à palavra do Santo Evangelho. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força enviando o seu Espírito Santo para nos dar a direção e que nós façamos a nossa parte, que nós estejamos sempre alicerçados na palavra do Santo Evangelho para anunciar a boa nova, que é o Cristo Jesus. Muito obrigado, fiquem com Deus. Deus abençoe. Maria Santíssima, passe à frente de todas as nossas necessidades. Paz e bem a todos.